Seja bem-vindo, meu querido. Esta manhã nós continuamos ministrando ao coração de Deus, ministrando ao seu coração. E convidar o Espírito Santo para estar todo dia com a gente é algo que faz com que toda a diferença aconteça na nossa vida, né, pastora? Verdade, bom dia. Prazer estar aqui novamente. Não tem como viver, né? Sem o Espírito Santo, sem essa intimidade. Uma vida de devocional é uma vida sem graça. Se você não tiver um devocional de intimidade com Deus, você não... Posso até assegurar que você não tem nada, na verdade. Exatamente. Porque eu sempre, quando estou ministrando, aconselhando, eu falo, você tem vida de devocional com Deus? É a primeira pergunta que eu faço. Se a gente tem uma vida de devoção com Deus, de intimidade, é mais fácil de ser liberto. Exatamente, né? Porque o Espírito Santo ele vai nos levando para esses lugares. E a gente começa hoje, pastora, falando um pouquinho do seu testemunho, né? A pastora Fernanda passou por muitas coisas na vida que eram tudo para hoje ela ser uma mulher revoltada, para ela ser uma mulher desistida, mas ela fez de tudo isso dínamo para tratar e para trazer vida de Deus para a vida das pessoas. E ela não tem vergonha, ela realmente conta aquilo que Deus fez na vida dela. Então, pastora, começa a contar para a gente, desde lá da sua infância, né, a sua história. A gente vai até sexta-feira estar contando, né, porque é bastante coisa, então a gente vai fracionando para contar um pouquinho. Começa a contar para a gente lá da sua infância, né, a sua história. Mônica, eu realmente não tenho vergonha. Como eu disse assim, Deus sempre vai usar as nossas vidas. A Joyce Meyer, ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz que toda a nossa dor e todo o nosso sofrimento vai servir de ganho para alguém. Então, tudo que nós passamos na nossa vida não é para a gente morrer, certo? Mas Deus vai usar aquilo e nós vamos conseguir, né, resgatar alguém através da nossa própria vida. Porque nós somos imitadores de Jesus. E Jesus na cruz salvou uma humanidade toda. Claro, nós não vamos fazer isso. Mas algumas pessoas nós vamos poder ajudar com a nossa própria vida. E assim, eu acredito que a minha vida e a vida de algumas pessoas que nos assistem não é muito diferente. Talvez tem pessoas que teve uma vida pior do que a minha ainda, né? Eu quero contar meu testemunho. Mas antes eu quero ressaltar uma coisa. Meu testemunho, aparentemente, ele é muito triste, mas foi uma história que teve um final tremendo em Deus. Então eu conto para você poder entender, né, o propósito de Deus para a sua vida. Então eu venho de um contexto de abuso terrível. Então eu comecei a sofrer abusos quando eu tinha 5 anos. Dos meus 5 aos meus 6 anos de idade, né, eu me deparei com esse cativeiro do abuso. Que é algo que tem assolado tanto, exatamente, né? Nesse tempo a gente tem visto esse ataque muito grande. Exatamente, né? Pedofilia e abuso caminham ali juntos, né? Quando você é criança é pedofilia, mas não deixa de ser o abuso em si, né? E é muito complicado porque hoje nós vemos na mídia, num todo na mídia, as pessoas, elas falam do abuso, mas elas não dão uma solução para o abuso. E eu te confesso, isso é uma coisa que me deixa, assim, bem chateada. Às vezes eu vejo os programas, né, passando na televisão, na internet, pessoas da mídia, pessoas famosas que falam do abuso, mas ninguém mostra a solução. Exatamente. Ninguém mostra como resolveu isso daí. Ou seja, você fala do problema, mas você não recebe o diagnóstico. Exatamente. Né? Para a cura daquilo. Exatamente, não tem uma solução. Falar do abuso, né, é bacana, é legal e tal, mas tem que ter uma solução para aquilo. Porque eu confesso assim, é uma coisa que marca a nossa vida. É uma coisa que, como nós estamos falando hoje da questão da desmistificando a sexualidade, então o abuso faz parte da nossa sexualidade, porque atinge a nossa vida sexual. E vai marcar a tua identidade ali, né? Exatamente. E depois lá na frente você vai ter que passar por um processo de restauração. Disso. Exatamente, porque você cresce, né, dentro daquilo ali, de uma opressão, daquilo que aconteceu, da culpa, da rejeição. Então, quando eu comecei a sofrer esses abusos, eu me retraí. Né? Então, eu fui aceitando aquilo e o que aconteceu? Então, foi dos meus 5 dos meus 6 anos.
E aí deu uma pausa de 1 ano e aos 8 anos começou novamente. E aí foi dos meus 8 aos meus 13 anos, né? E eu vou falar abertamente, eu creio que eu tenho liberdade. Eu fui abusada pelo meu próprio pai e eu não tenho vergonha de falar disso, entendeu? Então, de pequena fui abusada pelos meus tios, foram os meus primeiros abusos, e depois pelo meu próprio pai, né? Só que a minha história, eu sou fruto de adultério, filha bastarda, gerada fora da aliança do casamento. Meu pai tinha outra família, se apaixonou. Ou seja, já veio trazendo uma herança já familiar, sim, exatamente. já bem grande, então já né? comecei, já nasci, já vim ao mundo dentro desse contexto. Seus genes espirituais já trouxeram toda essa carga. Exatamente. Então, fruto de adultério, filha bastarda. Os meus pais nunca se casaram, eu nunca tive dentro de uma aliança de um casamento. Nunca aconteceu um casamento entre os meus pais. Né? E desse relacionamento, de amaziamento do meu pai e da minha mãe, que meu pai largou da primeira família e foi né, morar com a minha mãe, nasceu mais 4 irmãos. Então, eu cresci dentro dessa família, dessa, digamos assim, dessa estrutura de família, sendo abusada pelo próprio pai, uma vida oprimida. O abuso, ele tem várias sequelas, né? Ele traz, além da questão emocional, ele atinge o seu físico. Eu desenvolvi 5 tipos de doença que os médicos não tinham diagnóstico. E isso que é interessante, pastora, porque as pessoas, às vezes, elas têm, a gente vai falar isso durante essa semana, elas não têm essa coragem de chegar e botar isso para fora. Mas quando você começa desde lá de trás, por isso que eu pedi para o pastor ir contando, e a gente vai contando até sexta-feira o testemunho dela, trazendo os detalhes, porque tudo isso são cargas que vão se acumulando, é como um armário velho. Você vai socando, vai socando, vai socando, mas chega uma hora que essa porta vai escancarar e vai cair tudo lá de dentro. E a bagunça está feita e você vai ter que organizar. Exatamente. Né? E a questão do abuso em si, o abuso ele faz o quê? Ele defrauda a nossa identidade. Porque nós vamos crescendo sem uma identidade. Então, eu tinha muita dificuldade. Além das doenças que eu desenvolvi, reumatismo, enxaqueca crônica, né? Eu tive, devido ao abuso, o abuso também traz isso, um tipo de corrimento emocional durante muito tempo da minha vida. E eu não tinha nem formação de moça, não havia acontecido o meu período menstrual, nada. Eu era uma criança. E eu comecei a desenvolver coisas. E às vezes, ô Mônica, os pais não percebem que os filhos estão sofrendo isso. Ou muitos pais percebem, mas não querem mexer nisso daí. Ignora aquilo, exatamente. Né? E se fecha num mundo com medo de encarar a realidade. Exatamente. Então, assim, eu tive dificuldade na escola, né? E acho que é importante os pais observarem esses detalhes. Exatamente, né? O comportamento dos filhos. Porque o abuso é uma trava na nossa vida. E ainda quando esse abuso acontece dentro da nossa própria casa. Porque, assim, o que o pai oferece para o filho? Proteção, segurança, limites, certo? O pai afirma a identidade dos filhos, o pai dá direção. Exatamente. Quer dizer, o pai tem 5 funções na vida do filho. Só que o meu pai não me deu segurança, não me deu proteção, não me deu limite. Por quê? Porque ele foi meu próprio abusador. Então, eu cresci, desenvolvi a minha infância assim. Então, eu era menina que eu não gostava de brincar. Chegava pessoas na minha casa, eu me escondia debaixo da cama. Eu tinha medo de me relacionar. Eu tinha medo de conhecer pessoas. Porque dentro da minha cabeça, eu dizia assim, vai fazer a mesma coisa que meu pai está fazendo comigo. Exatamente. Você entra num cativeiro, por isso que eu coloquei esse tema essa semana, gente, né? Livra-me das cadeias que me prendem. Porque se torna ali, você está livre, entre aspas, mas você está preso em cadeias emocionais, que pessoas que às vezes que estão atrás das grades físicas, elas são mais livres do que as pessoas que estão presas nas suas emoções, que estão presas no seu espírito, no seu passado, né? Exatamente, só que é muito difícil colocar isso para fora. Exatamente. Por isso que hoje eu louvo a Deus porque eu estou realizando o desejo do meu coração de falar isso publicamente. Para uma televisão, para pessoas, talvez que eu nunca vou conhecer, mas que vai ver, poxa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou uma pastora, sou uma conselheira, eu estou aqui contando a minha vida
para dizer para você que não tem problema nenhum você contar a sua vida. Exatamente. Eu não vou viver dentro dessas cadeias, né? Que o mundo, que a sociedade, que o diabo, sei lá quem, tá? Falando assim, não, você tem que viver aqui. Não, eu vou abrir, né? É igual o texto de Isaías, eu vou tirar as algemas que me prendem. Exatamente. Porque você vive algemado. Então, assim, como uma pastora, como esposa, como mãe, eu quero dizer para as pessoas, não é vergonhoso você falar. Toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento vai servir de ganho para alguém. Nós temos que entender que nada vem para nos matar. E aquilo que não nos mata nos deixa mais forte. Né? Então é isso que nós temos que colocar para fora. Eu não vou ter vergonha. Glória a Deus. Dupla honra no lugar da vergonha. É por isso que o texto fala tanto sobre isso, né? A gente então vai agora para a nossa frase do dia, a gente volta amanhã, a gente continua desse ponto aqui falando do testemunho da pastora, tem muita coisa aí. Tem um momento que ela teve que ficar frente a frente com toda essa situação. Teve um momento do perdão, da restituição e daquilo que você pode ver hoje de manhã aqui. Quem sabe você está passando pela mesma coisa que ela passou. Sabe por que a pastora Fernanda está aqui nessa manhã contando? Porque Deus quer libertar você. Então fica aí com a frase do dia, pega aí o seu caderninho, a sua Bíblia. No próximo bloco a gente vai falar então no nosso tema da semana, desmistificando a sexualidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa liberdade que o Espírito Santo tem para você. Fica aí com a frase do dia e a gente já volta. É só um minutinho.